Não os deixarei ir. Não agora. Tão presos. Um exército de carros atrás deles, um mar sem fim à sua frente. Para centenas de milhares de pessoas que fogem da escravidão. Este tem de ser o fim. Os seus gritos de pânico e desespero elevam-se no ar do deserto. Um som engolido pelo trovão dos cascos que se aproximam e pelo vasto e implacável vazio. Mas para o seu líder Moisés, um homem dividido entre dois mundos, este é o teste final de uma promessa. Uma promessa que começou décadas antes com um bebê num cesto, a flutuar num rio que deu vida ao próprio império que agora queria esmagar o seu povo. Para compreender como chegaram aqui, temos de recuar. Temos de recuar a uma época de opressão brutal, a um decreto de morte que ecoou pelos bairros de escravos do Egito. Começamos não no mar da destruição, mas no rio do destino, onde uma princesa tira um bebê da água, sussurrando palavras que, sem o saber, desencadeariam a queda de um rei e o nascimento de uma nação. Esta é uma das crianças hebreias. Ao fazer isso, estarei trazendo luz e amor ao mundo. O livro bíblico do Êxodo começa a nossa história no coração de um dos impérios mais poderosos da terra, o Egito. Por 400 anos, os descendentes de Jacó, os israelitas, viveram nesta terra. Eles chegaram como uma pequena família. Mas as gerações se passaram e seus números aumentaram. Eles foram frutíferos e se multiplicaram, enchendo a terra de Gã com suas famílias, suas tradições e sua fé, em um único Deus invisível. Mas o Egito que eles conheciam havia mudado. Um novo rei havia subido ao poder. Um faraó que não conhecia José, o israelita que havia salvado o Egito da fome. Este novo faraó olhou para a crescente população hebraica, não com gratidão, mas com medo. Quanto mais o número deles crescia, mais paranoico ele ficava. Olha, os israelitas se tornaram numerosos demais para nós. Se a guerra começar, eles se juntarão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e escaparão da terra. O medo se transformou em uma estratégia cruel. Precisamos lidar com eles com astúcia. E assim começou a era da opressão. O faraó colocou senhores escravos sobre os israelitas, esmagando seus espíritos com trabalho forçado. Eles trabalhavam implacavelmente. Suas vidas se tornavam amargas com o serviço duro em tijolos e argamassa, trabalhando duro sob o sol escaldante para construir as grandes cidades armazéns para seu opressor, mencionadas no texto bíblico como Pitã e Ramsés. O chicote se tornou seu relógio e a miséria sua companheira constante. No entanto, algo estranho aconteceu. Quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. E era como se a própria pressão destinada a quebrar menos luz estivesse, na verdade, os forjando em algo mais forte. Isso aterrorizou ainda mais os egípcios. Seu medo se intensificou, assim como sua crueldade. Quando o trabalho brutal não conseguiu conter seu crescimento, a paranoia do faraó atingiu um novo nível monstruoso. Ele convocou as parteiras hebreias Sifra e Pua e deu a elas uma ordem secreta e horrível. Quando você estiver ajudando as mulheres hebreias durante o parto, se você vir que o bebê é um menino, mate-o. Mas se for uma menina, deixe-a viver. Ele procurou eliminar a futura geração de homens hebreus antes mesmo que eles pudessem respirar pela primeira vez. Mas as parteiras temeram a Deus mais do que ao faraó. Elas desafiaram o decreto genocida do rei. Porque os meninos hebreus ainda vivem. Eu ordenei que eles não existissem mais. Majestade, as mulheres hebreias não são como as mulheres do Egito. Elas são vigorosas e dão à luz antes mesmo de chegarmos. Enfurecido pelo fracasso delas, o faraó transformou seu decreto de uma ordem secreta em uma ordem pública. Todo menino hebreu que nasce esse dia, você deve jogar no Nilo, mas deixe todas as meninas viverem. O rio que era a força vital do Egito se tornaria um cemitério para os filhos de Israel. Soldados começaram a patrulhar os bairros hebreus. Os seus ouvidos escutavam o choro de um menino recém-nascido. Era uma época de terror e tristeza inimagináveis. Num tempo em que a esperança parecia já uma memória distante, gente. Em meio a esse massacre sancionado pelo Estado, um casal de levitas, Amram e Joshua, deu as boas-vindas a um menino, Deixa. Por 3 meses, eles desafiaram o decreto, escondendo o filho. Cada choro dele era uma possível sentença de morte.
O silêncio do lar era um escudo frágil contra os sons dos soldados nas ruas. Mas eles sabiam que não poderiam esconder para sempre. Com o coração partido pelo amor e pelo desespero, Joabe elaborou um plano. Era um tiro no escuro, uma prece lançada sobre as águas. Ela vestiu uma cesta de papiro, impermeabilizando-a com alcatrão e piche. Delicadamente, ela colocou o filho dentro de uma arca, improvisada, preciosa e pequena. Sua filha mais velha, Miriam, observou a distância enquanto a mãe esperava entre os juncos ao longo da margem do Nilo e colocava a cesta para flutuar. Ela estava colocando o destino do filho nas mãos de Deus e nas correntes do próprio rio, designado para sua destruição. Naquele mesmo dia, uma procissão real seguiu para o rio. A própria filha do faraó, acompanhada por sua criadagem, foi se banhar. Enquanto caminhava pela margem, ela notou a pequena cesta, aninhada entre os juncos. Curiosa, ela mandou sua escrava buscar menos lá. Quando a abriu, viu o bebê. Ele estava chorando. E seu coração se comoveu de compaixão. Ela olhou para o bebê, suas feições, a maneira como ele estava escondido e soube imediatamente. Naquele momento, ela poderia ter seguido a lei cruel de seu pai. Ela poderia ter jogado a cesta de volta na correnteza, mas não o fez. Em um ato de rebelião silenciosa e profunda humanidade, ela decidiu salvar menos louco. Vendo sua chance, a jovem Miriam corajosamente se aproximou da princesa. Devo ir buscar uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para você? Miriam correu e trouxe a única pessoa no mundo que poderia confortar a criança que chorava. Sua própria mãe. Sua própria mãe. Em uma reviravolta surpreendente, Josué foi pago pela princesa para amamentar seu próprio filho. Quando o menino tinha idade suficiente, sua mãe o levou de volta para a filha do faraó, que o adotou oficialmente, na família real ou real. Eu o chamarei de Moisés, porque o tirei das águas. E assim, a criança que foi condenada à morte pelo faraó foi criada como um príncipe no próprio palácio do faraó, educada em toda a sabedoria dos egípcios, andando pelos corredores do poder como filho do homem que ordenou o assassinato de seu povo. Por 40 anos, Moisés viveu uma vida de privilégios dentro dos muros opulentos da corte egípcia. Ele vestia-se com linho fino, era treinado como guerreiro e estadista e era considerado membro da família real. No entanto, por baixo da superfície de sua educação egípcia, um conflito estava se formando. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que era um hebreu. E das sacadas do palácio, ele viu o sofrimento de seu povo. Ele testemunhou seu trabalho interminável. Essas pedras são pesadas demais. Silêncio. Trabalho mais rápido ou sinto o chicote. Não podemos escapar. A crueldade casual dos capatazes e a exaustão gravada em seus rostos. Um dia, esse conflito interno irrompeu em violência. Enquanto observava o trabalho, Moisés viu um capataz egípcio espancando impiedosamente um escravo hebreu. A visão dessa injustiça acendeu uma raiva dentro dele. Olhando ao redor e não vendo ninguém, ele agiu por puro instinto. Ele golpeou o egípcio e o matou, enterrando seu corpo na areia. Ele pensou que seu ato havia passado despercebido. Mas no dia seguinte, ele saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Ele tentou intervir para ser um pacificador. Por que você está batendo em seu compatriota hebreu? Quem o fez governante e juiz sobre nós? Você está pensando em me matar como matou o egípcio? A palavra atingiu Moisés como um golpe físico. Seu segredo foi revelado. A notícia do assassinato chegou rapidamente ao palácio. Traição! Meu próprio filho, aliado a um escravo, encontre-o. Ele será executado. Quando o faraó soube que seu filho adotivo, um príncipe do Egito, havia matado um egípcio para defender um escravo, sua fúria foi absoluta. Para salvar sua vida, Moisés não teve escolha a não ser fugir. Ele deixou para trás a única vida que já conhecera, o poder, o privilégio, o palácio, e correu para o vasto deserto vazio. Sua jornada o levou à terra de Midian, uma região desolada, longe do alcance do faraó. Lá, exilado e fugitivo, ele se sentou perto de um poço. Ele viu um grupo de pastores locais intimidar e expulsar 7 irmãs que tentavam dar água ao rebanho de seu pai. Mais uma vez, a justiça de Moisés entrou em ação.
Ele se levantou, defendeu as jovens e tirou água para o rebanho delas. Quando as irmãs retornaram para casa, para o pai, Jetro, sacerdote de Midian, ele ficou surpreso com o retorno prematuro delas. Pai, um egípcio nos resgatou. Ele expulsou os pastores e até deu água ao nosso rebanho. Um egípcio? E onde ele está? Por que você o deixou lá? Vai e convide esse homem para compartilhar uma refeição. Esse ato de gentileza marcou um novo capítulo na vida de Moisés. Ele ficou com Jetro, trocando suas vestes principescas pelas vestes simples de um pastor. Ele se casou com uma das filhas de Jetro, Zapora, e começou uma família. Brilhe sobre ti. Somos abençoados. Pelos próximos 40 anos, o príncipe do Egito viveu como um humilde pastor no deserto. Seu passado era uma memória distante, e seu futuro parecia traçado nos ritmos tranquilos do deserto. Ele não era mais um príncipe, não era mais um fugitivo, mas simplesmente um homem liderando um rebanho por uma paisagem esquecida. Anos se passaram. O faraó que queria matar Moisés morreu. Mas o sofrimento dos israelitas não terminou. Um novo faraó sentou-se no trono, e os hebreus gemiam sob sua escravidão, seus gritos por ajuda, subindo a Deus. Enquanto isso, Moisés, agora um homem de 80 anos, estava liderando o rebanho de seu sogro pelo deserto. Ele os guiou para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Eled. Foi ali, no silêncio absoluto do monte sagrado, que sua vida comum estava prestes a ser interrompida por um encontro extraordinário. Enquanto ele examinava a paisagem rochosa, seus olhos captaram algo estranho. Um arbusto estava em chamas, envolto em uma chama brilhante. No entanto, não estava queimando. As chamas dançavam e tremeluziam, mas nenhuma folha era consumida. Moisés olhou fixamente, espantado. Esta é uma visão incrível. Preciso ir ver por que este arbusto não está queimando. Quando ele se virou e se aproximou, uma voz ressoou do meio do fogo, uma voz que pareceu tremer o próprio chão em que ele estava. Moisés, Moisés. Assustado, Moisés parou no meio do caminho. Aqui estou. Não se aproxime mais. Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés escondeu o rosto, apavorado ao olhar para Deus. De fato, vi a miséria do meu povo no Egito. Ouvi seus gritos por causa dos feitores. Estou preocupado com o sofrimento deles. E desci para livrar menos luz das mãos dos egípcios e levar menos luz para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. A declaração foi impressionante, mas o que veio a seguir foi ainda mais impressionante. Deus olhou para esse pastor de 80 anos, esse fugitivo do Egito, e disse: agora vá. Estou enviando você ao faraó para tirar meu povo, os israelitas, do Egito. A ordem era assustadora. Moisés ficou chocado. Depois de 40 anos no deserto, ele estava sendo instruído a voltar ao lugar onde falhou, em confrontar o homem mais poderoso da terra. Ele estava cheio de dúvidas. Quem sou eu para Ir até o faraó e tirar os israelitas do Egito? Sua resposta não foi de desafio, mas de profunda inadequação. Ele era um simples pastor, um homem gago, um assassino, com a cabeça a prêmio. Eu estarei com você. E como um sinal, ele prometeu que depois de tirar o povo do Egito, eles adorariam a Deus neste mesmo monte. Mas suponha que eu vá até os israelitas e diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem: qual é o nome dele? Então o que devo dizer a eles? A resposta de Deus foi uma das declarações mais profundas da história. Eu sou quem sou. É isso que vocês devem dizer aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Ele estava se revelando não apenas por um título, mas como a própria essência da existência. O eterno, autoexistente, o existente. Para reforçar a fé vacilante de Moisés, Deus lhe deu 3 sinais.
Seu cajado se transformaria em uma cobra, e novamente sua mão ficaria leprosa e então seria curada. E como um sinal final, a água do Nilo se transformaria em sangue. Armado com esses sinais e a promessa da presença de Deus, mas ainda cheio de medo e dúvida, o relutante pastor começou sua jornada de volta ao Egito. O homem que havia fugido de um príncipe agora estava retornando como um profeta, carregando um simples cajado de madeira que estava prestes a se tornar um instrumento do poder divino. Reunido com seu irmão Arão, que Deus havia enviado para ser seu porta-voz, Moisés retornou à sua terra natal e se apresentou mais uma vez nas cortes do poder. Ele e Arão foram até o poderoso faraó, o rei vivo Deus, rei do Egito, e transmitiram sua mensagem audaciosa. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto erto. Faraó, vestido de ouro e cercado por seus sacerdotes mágicos, olhou para aqueles dois velhos hebreus com desprezo. Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Ele não apenas se recusou, mas também puniu os israelitas por terem pedido. Vocês os estão tornando preguiçosos. Vocês não devem mais fornecer palha ao povo para fazer tijolos. Deixem que eles mesmos recolham sua palha, mas exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos de antes, pai. Não reduzam a cota. O fardo se tornou impossível. Os israelitas, já exaustos, agora estavam sendo derrotados por não cumprirem suas cotas. A esperança deles se transformou em desespero, e eles se voltaram contra Moisés e Arão. Vocês nos tornaram um odor desagradável para o faraó e colocaram uma espada na mão deles para nos matar. Todos nós vamos morrer porque o espírito de Moisés vacilou. Ele clamou a Deus. Por que trouxeste esse problema ao teu povo? Vocês não os resgataram de forma alguma. Mas Deus reafirmou sua promessa, dizendo a Moisés que agora ele veria o que faria ao faraó. A batalha de vontades havia começado. Era hora do primeiro milagre. Arão jogou o cajado de Moisés diante do faraó e ele se transformou em uma serpente. Sem se impressionar, o faraó convocou seus próprios feiticeiros. Eles jogaram seus cajados no chão e, por meio de suas artes secretas, também se transformaram em cobras. Mas então a serpente de Arão engoliu a deles, um pequeno mais poderoso sinal de um poder maior em ação. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Os avisos haviam acabado. As pragas começaram. Por isso vocês saberão que eu sou o Senhor. Arão feriu a água e imediatamente o rio se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio começou a feder. Por 7 dias, o sangue vital do Egito foi um rio de morte. No entanto, os mágicos do faraó conseguiram replicar o feito em pequena escala. E o faraó, encorajado, recusou-se a ouvir. Arão estendeu seu cajado sobre as águas e rãs surgiram em enxame cobrindo a terra. Estavam por toda parte, nos palácios, nos quartos, nos fornos. Desta vez o faraó não conseguiu suportar. Ore ao Senhor para que leve embora as rãs, e eu deixarei seu povo ir. Moisés orou e as rãs morreram. Mas assim que a praga passou, o faraó endureceu seu coração e voltou atrás em sua palavra. Arão bateu no pó, e ele se transformou em uma nuvem de mosquitos que enxameou sobre pessoas e animais. Desta vez, os mágicos do faraó estavam impotentes. Este é o dedo de Deus. Mas nem mesmo a confissão deles conseguiu convencer o rei teimoso. Enxames densos de moscas desceram sobre as casas dos egípcios. Mas a terra de Gã, onde os israelitas viviam, permaneceu intocada. Vá sacrificar ao seu Deus, mas faça isso aqui na terra. Não seria certo. Nossos sacrifícios seriam detestáveis para os egípcios. Eu deixarei você ir. Só não vá muito longe. Agora ore por mim. Moisés orou, as moscas desapareceram.
e o faraó mais uma vez endureceu seu coração. Uma peste terrível matou seus rebanhos, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas e cabras. Mais uma vez, nenhum animal pertencente aos israelitas em Gã morreu. Mesmo diante desse inegável milagre seletivo, o coração do faraó era inflexível. Deus instruiu Moisés a jogar punhados de fuligem de fornalha no ar na frente do faraó. A poeira fina fazia com que furúnculos brulentos surgissem em pessoas e animais. Os próprios magos ficaram tão aflitos que não conseguiam nem ficar de pé diante de Moisés. Ainda assim, o faraó não cedeu. Moisés deu outro aviso, uma tempestade de granizo diferente de tudo que o Egito já tinha visto. Então ele estendeu seu cajado para o céu. Trovões, relâmpagos e uma tempestade de granizo devastadora caíram, misturados com fogo. Mas na terra de Goa... Desta vez eu pequei. O Senhor está certo, e meu povo e eu estamos errados. Ore para que a tempestade pare, e eu o deixarei ir. Mas assim que a tempestade cessou, o coração do faraó endureceu-se mais uma vez. Quando vocês se recusarão a se humilhar diante de mim? Um vento oriental trouxe um enxame apocalíptico de gafanhotos, devorando até a última folha verde. Vocês não percebem que o Egito está em ruínas? Deixem-nos ir! Perdoe meu pecado só mais uma vez? Implorem ao Senhor, seu Deus, que tire de mim esta praga mortal. Um vento ocidental o soprou para o Mar Vermelho e a determinação do faraó endureceu com o retorno da calmaria. Escuridão. Moisés estendeu a mão para o céu e uma escuridão espessa e tangível caiu sobre o Egito por 3 dias. Era uma escuridão tão profunda que as pessoas não conseguiam se ver ou mesmo se mover. No entanto, em Gã, os israelitas tinham luz. Vão adorar o Senhor? Suas mulheres e crianças podem. Apenas deixem seus rebanhos e manadas para trás. Precisamos levar nosso gado. Nenhum casco será deixado para trás. Saiam da minha frente! Serve rapidão para o silêncio! No dia em que virem meu rosto, vocês morrerão. Assim como vocês, nunca mais verei seu rosto. O confronto havia atingido seu terrível clímax final. Moisés deu o último aviso de Deus. Haveria mais uma praga, a mais devastadora de todas. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite irei por todo o Egito. Todo primogênito do Egito morrerá, desde do filho mais velho do faraó, que se assenta no trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todos os primogênitos do gado. Um grande clamor de angústia se levantaria por todo o Egito. Uma onda de tristeza como nunca antes. Mas entre os israelitas haveria silêncio. Este ato terrível final faria a distinção final entre Egito e Israel. Enquanto uma sombra de pavor caía sobre os egípcios, Deus deu a Moisés instruções específicas para seu próprio povo. Esta era a noite da libertação, a instituição da Páscoa. Cada família israelita deveria pegar um cordeiro macho perfeito, de 1 ano de idade. No 14º dia do mês, eles deveriam abater e pintar um pouco do sangue no topo e nas laterais das ombreiras de suas portas. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Eles deveriam assar o cordeiro como Menuslou, às pressas, com pães sem fermento e ervas amargas, vestidos e prontos para partir a qualquer momento. Naquela noite, enquanto os israelitas se amontoavam dentro de suas casas, o julgamento final caiu exatamente como Deus havia dito. À meia-noite, o anjo da morte varreu a terra. E onde não havia sangue nas ombreiras das portas, o primogênito foi ferido. Um grito terrível ecoou de todos os lares egípcios, pois não havia uma casa onde alguém não estivesse morto. O filho primogênito do faraó
O herdeiro do trono estava morto. O poder do império foi quebrado em uma única noite de tristeza avassaladora. O rei Deus foi humilhado. Sua linhagem foi cortada. Em pânico e derrotado, o faraó convocou Moisés e Arão no meio da noite. Deixe meu povo, vocês e os israelitas. Vão, adorem ao Senhor como vocês pediram. Peguem esses rebanhos de gado como vocês disseram, irmão. E também me abençoem. Os egípcios, com medo de que todos morressem, pediram aos israelitas que saíssem rapidamente. Vão imediatamente, ou nós todos morrerão. Eles vestiram prata, ouro e roupas. Israel não foi apenas libertado? Seus anos de trabalho não remunerado foram compensados em uma única noite frenética. O relato bíblico diz que cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, uma nação de ex-escravos, marcharam para fora do Egito. Embora não haja evidências diretas, extrabíblicas ou arqueológicas de uma migração dessa escala massiva, a história é fundamental para a identidade de Israel. Eles levaram consigo pão sem fermento e os ossos de José, cumprindo uma promessa antiga. Após 430 anos, a escravidão acabou. Eles estavam livres. A liberdade, no entanto, ainda não estava garantida. Enquanto a enorme coluna de israelitas marchava para o deserto, guiada por uma coluna de nuvem durante o dia e por fogo à noite, a tristeza do faraó voltou a se transformar em raiva. O que fizemos? Deixamos os israelitas irem embora e perdemos seus serviços? Seu coração endureceu uma última vez. Ele reuniu seu exército, 600 de seus melhores carros, junto com todos os outros, e trovejou pelo deserto em perseguição. Deus conduziu os israelitas a um lugar Onde eles estavam aparentemente presos, de costas para o Mar Vermelho. Quando a nuvem de poeira do exército do faraó apareceu no horizonte, um pânico tomou conta do acampamento. Diante deles, um mar intransponível. Atrás deles, um exército vingativo. Sua fé recém-descoberta desmoronou em terror. Eles se voltaram contra Moisés, suas vozes estridentes de acusação. Foi porque não havia sepulturas no Egito que vocês nos trouxeram para morrer no deserto. Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés permaneceu firme contra o medo deles, sua voz ressoando com uma fé poderosa. Não tenham medo, permaneçam firmes, e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. Que os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês, vocês só precisam ficar quietos. Então a coluna de nuvem que os guiava moveu-se para a retaguarda, posicionando-se entre os exércitos. Para os egípcios era uma nuvem de escuridão e confusão. Para os israelitas, um farol de luz. Moisés se voltou para o mar e, como Deus ordenou, estendeu a mão. Um vento forte do leste começou a soprar e o milagre aconteceu. As águas do Mar Vermelho começaram a se dividir, formando 2 muros altos e deixando um largo caminho de terra seca no meio. Em silêncio e atordoamento, os israelitas caminharam para o fundo do mar, com muros de água surgindo à direita e à esquerda. A nação inteira atravessou o coração do mar em terra seca. Cegos pela raiva, os egípcios os perseguiram. No mar seco, ruidosos carros os levavam adiante. Quando o amanhecer se aproximava, o último dos israelitas pisou em segurança na outra margem. Deus então deixou o exército egípcio em pânico, obstruindo as rodas de seus carros. Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Retirem-se. Vá. Era tarde demais. Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem a fluir sobre os egípcios. Moisés obedeceu. Ao amanhecer, o mar voltou à sua profundidade total. Os muros de água desabaram, caindo sobre todo o exército egípcio. Os carros, os cavaleiros, os orgulhosos guerreiros do faraó, todos foram engolidos pelas ondas revoltas. Nenhum sobreviveu. Quando os israelitas viram os corpos de seus opressores jogados na praia, ficaram cheios de temor. Naquele dia, eles viram o grande poder do Senhor e depositaram sua fé nele e em seu servo Moisés.
Nas praias da liberdade, com os corpos de seus antigos senhores na areia e o exército mais poderoso da terra destruído, uma onda de pura alegria tomou conta dos israelitas. O terror, o desespero, o puro temor do milagre. Tudo culminou em um canto espontâneo de louvor. Moisés liderou o povo em um hino triunfante, o Cântico do Mar. Pois ele é muito exaltado. Tanto cavalo quanto cavaleiro, ele dançou no mar. Então Miriam, irmã de Moisés, a mesma moça que havia guardado sua cesta nos juncos tantos anos antes, pegou um pandeiro. Todas as mulheres a seguiram com pandeiros e dançando. Seus movimentos eram uma expressão física de sua liberdade recém-descoberta. O som de sua celebração enchia o ar do deserto, um testemunho de sua libertação. Eles não eram mais escravos encolhidos sob um chicote. Eles eram um povo redimido, em pé no limiar de um novo destino. O poder do faraó estava quebrado, despedaçado contra o poder de seu Deus. A jornada pela frente pelo deserto seria longa e difícil, cheia de suas próprias provações. Mas naquele dia, nas margens do Mar Vermelho, eles estavam verdadeiramente livres. A promessa que começou com um bebê em uma cesta havia se cumprido de forma mais espetacular, e a história de seu êxodo seria contada por gerações. Se você ficou cativado por esta história e quer explorar mais narrativas épicas,